Gente, demorei um pouquinho, mas assisti finalmente Duna. E olha, me surpreendi. Então fica comigo nesse vídeo para falarmos um pouco mais desse filme que chegou no Brasil no final de outubro. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos, e para quem quiser mais algumas dicas, tanto de séries, filmes, edições de livros, me segue lá no Instagram, @JúniorCravador. E aquele aviso habitual, vamos conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta de risco. Bom, sem me estender muito, só para comentar, eu não tinha muita certeza se ia gravar esse vídeo, porque já fazem algumas semanas que estreou, mas aí eu abri uma enquete lá no Instagram, perguntando para vocês se queriam ou não, mesmo com um pouco de atraso, e 100% da galera votou que sim, queria um vídeo de Duna. Então estamos aqui. Que seja feita a vontade do povo, né? Confesso que eu nunca tinha ouvido falar de Duna antes, até esse filme começar a ser anunciado, serem soltados os primeiros trailers, porque já temos uma produção mais antiguinha aí, também temos os livros que são bem conhecidos, mas não sei porque eu nunca tinha ouvido falar, sério. E depois do primeiro trailer, sim, o hype em cima desse filme foi grande, e eu fiquei pensando, qual é dessa história? E quando eu fui assistir recentemente, eu tava com uma expectativa bem neutra, não sabia o que pensar mesmo, sério, e acabei me envolvendo. Bom, em resumo, Duna vai nos contar a história do Paul, que é um jovem herdeiro da casa Atreides, e ele, além dessa promessa de vir se tornar um duque, seguindo a linhagem de seu pai, também herdou os poderes da sua mãe, que é integrante de uma ordem feminina, as Bene Gesserit. Então, um certo dia, a família Atreides é designada pelo imperador a substituir a casa rival, os Harkonnen, na administração do planeta desértico Arrax, onde é feita a extração da chamada especiaria, a qual permite viajar pelo espaço, o que leva a mais motivos para ampliar a rivalidade entre essas famílias. E é a partir daí que os desafios do nosso principal se iniciam, além da promessa de que ele é um tipo de salvador, que vem para trazer a paz ao Império, entre todos os povos. Bom, nas minhas considerações, eu começo dizendo que achei a trama desse primeiro filme bem introdutória. Ele realmente soa como uma produção para nos inteirar desse lugar, dos personagens, os conflitos que se iniciam e desapontarão lá pra frente. Se pensarmos bem, o enredo em si não caminha tanto, porque ele basicamente nos apresenta o personagem principal, a sua família, depois eles viajam lá pro deserto e conhecem um pouco desse lugar, e logo são atacados e precisam fugir. E encontram os Fremen e é isso, mais ou menos. Num resumão geral, né? Então em si a trama não desenvolve tanto, mas eles conseguiram fazer uma introdução que me prendeu bastante. Eu fiquei com altas expectativas para o próximo filme, porque eles souberam trabalhar muito bem com os detalhes apresentados. Nos instiga, faz com que a gente perceba que há muita coisa nessa obra. Quando se termina esse longa, fica aquela sensação de que grandes coisas vêm pela frente. Aqui a gente mal sentiu o gostinho do que está por vir. Só nos foram dadas pinceladas, mas essas pinceladas são cheias de informação. E até logo no início do filme vem os nomes dos personagens, os nomes das casas, dos povos, e você fica assim alerta, com medo de não entender. Eu não consegui gravar tudo, porque eu não sabia de nada assim desse universo. Então eu cheguei aqui com conhecimento zero, mas foi bem tranquilo, porque à medida que vamos seguindo, os nomes, as rinchas, as problemáticas em si, todo esse jogo político vai sendo repetido para melhor compreendermos. E você consegue seguir de boa. Eu acredito que mesmo quem não tem contatos com os livros, não sabe nada da obra, vai conseguir acompanhar, compreender o quadro no geral muito bem. Também achei muito legal todo o ar místico construído em torno da trama. Eu amo essas coisas, dá um aspecto mais sombrio, misterioso. E aqui vemos esse ar místico nos personagens, principalmente no grupo das Bene lá, que possuem, digamos, magia, né, a voz, os testes que elas fazem no Paul. Eu fiquei com vontade de saber mais sobre elas, quais são seus poderes e até que ponto eles vão e com que propósito elas estão agindo, qual é a sua verdadeira intenção, uma vez que podem prever o futuro e também controlar as ações do Império, manipular um pouquinho, e elas servem, mas também têm suas próprias vontades.
Então não tem como não despertar essa curiosidade. E também temos todo esse ar místico no ambiente ali do deserto, na crença dos povos, as criaturas que rondam esse lugar, como a serpente, a minhoca lá da areia. É como se o lugar tivesse vida própria. E também fosse perigoso, mas ao mesmo tempo acolhedor para aqueles que o enxergam de verdade. E as crenças desse povo desértico é diferente o que eles valorizam e como enxergam o propósito da vida em si. E são um povo resistente e resiliente que se adaptaram às condições desfavoráveis para os humanos. Eles se integraram ao deserto. Com relação aos personagens, eu gostei meio que de geral. O único problema que eu vejo é que os que eu mais me apeguei morreram. Acredito que o filme matou personagens demais. Queria ver alguns no próximo, porque fica aquela sensação de que eles tinham mais a oferecer e gostaríamos de saber mais deles. Até o pai do Paul, achei ele um personagem bem justo. Foi bem legal aquela conversa deles, que o Paul fala que não sabe se está preparado, se ele realmente quer assumir essa posição de Duque. E ele revela que mesmo assim ele continuaria sendo seu filho. E também quando ele assume essa posição na extração, lá no deserto, como ele planeja modificar as condições, as relações com o povo que vive ali. Não ser tão autoritário ou brutal como os responsáveis anteriores agiam. Eu tava, na verdade, esperando a morte dele, porque o filme em diversos momentos traz essa expectativa de que algo ruim vai acontecer, até porque ele volta e meia tá repetindo, se algo me acontecer, então é presumível. Mas mesmo assim a gente não quer. Mas aconteceu. Essa mesma sensação dá com relação àquele médico traidor, também passa essa sensação de que uma hora algo vai acontecer ali, que ele vai trair eles. E aconteceu também. Faz a gente ficar aquele pezinho atrás. Outros personagens que a morte em si também me surpreendeu, que fez eu pensar, nossa, já morreram. Foi a do Duncan e da bióloga. Achei que eles teriam mais peso nessa trama, seguiriam junto nesse caminho para elevar o Paul nessa cruzada. E a morte deles foi tão... sério, sei lá, eles eram tão fodões, digamos assim, e tiveram esse fim. Pareceu muito precoce, mas dá pra perceber que o intuito era o Paul encerrar esse ciclo na sua vida para poder de certa forma renascer. E falando no Paul principal, ele é aquele que vem com toda essa promessa de liderança, mas ao mesmo tempo o filme conseguiu reforçar toda essa instabilidade dele quanto aos seus poderes, a voz, dando a impressão que ele pode perder o controle a qualquer momento. É como se o poder estivesse além dele e possa vir a mudá-lo, rumo nesse objetivo que ele vem prevendo. Até tem aquela cena da barraca com a mãe, quando ele percebe que o pai morreu, tava com uma carga emocional e daí ele grita assim, explode um pouco e a voz sai. Ali deu pra perceber um pouquinho, enfim. Só um comentário aleatório. Achei muito legal aquele projetorzinho, tipo um podcast que ele tava ouvindo, que projeta aquele holograma relacionado ao tema, deixa muito mais interativo. Imagine ter um desses, vai que daqui uns anos temos. Legal, né? Também quero destacar os efeitos visuais. Acho que tudo tá muito bem feito. Passa uma forte convicção de que é um mundo concreto. Os cenários estão bonitos, os detalhes dos ambientes, nos figurinos, as diferenças nos tons usados de um lugar para outro. Tem cenas bem grandiosas. Também é notável a grande carga política, mas também ecológica nessa trama, o que eu achei um ponto diferencial. Já o elenco nem tenho muito o que dizer, são nomes bem conhecidos da galera aí, estão muito bem nos papéis. Bom pessoal, eu gostei de Duna, inclusive fiquei bem empolgado agora para ler os livros, saber mais desse universo. É muito bom quando a gente fica empolgado com uma coisa assim, né? Quer buscar mais, saber dessas obras. Busca aqui, busca ali. E o filme terá uma parte 2. Não sabemos quando vai sair, mas já imaginamos que será grandioso. Porque é essa sensação que fica ao terminar o primeiro. O filme também chega agora, no fim de novembro, na HBO Max. Então se você ainda não viu, fica aí a dica. Acredito que nem todo mundo vai gostar. Pode ser que ache ele realmente muito introdutório, mas eu gostei, eu achei que foi muito bem feito, me empolgou. Parece que foi feita toda uma construção aqui para quando chegar no 2 o bicho pegar, sabe? É essa sensação mesmo. Então foi uma surpresa para mim. Mas e vocês que já assistiram? O que acharam? Gostaram ou não? Comentem aqui. Ansiosos pelo segundo? Bora conversar sobre Duna. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!